Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Dando continuidade, então, obrigada pela apresentação, Lele. Hoje eu vou falar um pouquinho, nessa sessão, sobre a avaliação ultrassonográfica do umbigo do neonato equino. Tá? Meu nome é Isabela Caixeta Winter, como a Letícia já me apresentou, e fiquem à vontade para fazer as perguntas aí no final da apresentação. Bom, quando a gente fala de avaliação umbilical, a gente tem um método muito pouco invasivo, né, um método bastante eficaz, e um método muito rápido de auxílio ao diagnóstico. Não só para a gente fechar um diagnóstico em si, como uma metodologia complementar de avaliação de imagem, mas também ela pode fazer com que a gente possa monitorar esse paciente internado ou não. A nível de campo também é perfeitamente possível, né, e a gente consegue fazer uma avaliação de forma mais seriada. Então, isso permite ver se o seu tratamento, se a sua conduta está surtindo efeito ou não. Tá? Além disso, ela possui diversas indicações. É muito intuitivo pensar nas indicações óbvias do umbigo em si, então, onfalites, onfaloflebites, rupturas de úraco ou até mesmo patências de úraco, mas também é muito interessante para a gente fazer uma avaliação de alterações sistêmicas. Tá? Então, qualquer sepse, até mesmo bacteremia, a gente pode fazer essa avaliação ultrassonográfica para ver se esse umbigo é uma origem ou não, um possível foco primário aí da infecção. Tá? Além disso, outros, por exemplo, que passaram por uma falha de transferência de imunidade passiva. É muito interessante a gente fazer esse tipo de avaliação para acompanhar como que está esse fechamento do úraco, de toda a anatomia desse umbigo. E, além disso, muitas vezes o que a gente tem é um paciente que, na grande maioria das vezes, é o que acontece, no início, com sintomatologia muito inespecífica. Né? Então, a gente tem ali alterações como, por exemplo, hipertermia, podendo cursar ou não com febre, a gente pode ter leucocitose, aumento de fibrinogênio, e a gente não sabe por onde começar. E o umbigo a gente já sabe que é um foco principal. Né? Já há muitos anos, aí, na década de 1989, já foi publicado um trabalho muito interessante que mostra a comparação entre a palpação externa, ou seja, meu exame clínico, com a avaliação ultrassonográfica como um método complementar de diagnóstico. E a sensibilidade do teste foi infinitamente maior para o diagnóstico ultrassonográfico. Tá? É claro que a eficácia vai depender da técnica em si, então, conhecimento anatômico, conhecer o aparelho de ultrassom, saber executar esse exame, e o conhecimento anatômico é muito importante. Tá? A gente tem que, primeiro, saber bem o que é normal, uma vez que a gente tem várias raças, e agora, hoje em dia, cada vez mais a gente tem até mesmo os clones que têm a anatomia diferente, para a gente poder fazer um diagnóstico do que não está correto. Tá? Bom, então aqui a gente tem, antes de começar a falar da técnica, do passo a passo, saber a anatomia. Tá? Em A, a gente vai ter a veia umbilical, que nessa altura ali, próxima do animal, do potrinho, a gente vai ter uma única veia. Tá? Quando a gente vai para a próxima placenta, a gente tem duas veias ali, mas elas vão se confluir e ficar somente uma que vai entrar realmente no umbigo. A gente vai ter o úraco, que está nas imagens aí para vocês em B, e a gente vai ter as duas artérias umbilicais. Tá? Pensando aí na veia umbilical primeiro, a gente vê que ela vai do coto umbilical até entrar ali no fígado, é onde ela se insere. Tá? O úraco ele vai cursar no sentido já caudal, e essas duas artérias vão estar bilaterais, cursando junto com esse úraco. Tá? Como que a gente vai preparar esse paciente, então? Usualmente, é possível fazer com o animal em estação. Tá? Mas esses animais eles tendem a ficar muito mais calmos se a gente colocar ele dessa forma. Você vê que o potrinho aqui está de olho fechado, está tranquilo, não é uma posição desconfortável. No início, ele fica um pouco ansioso. Passado alguns segundos ali numa posição confortável, acolchoada, para ele não se machucar, o animal tende a ficar muito calmo e a gente consegue fazer isso perfeitamente sem sedação. Tá? Existem alguns profissionais que gostam de utilizar dessa contenção química, fazer uma sedação nesses animais. E aí a gente pode lançar a mão de diazepam ou do butorfanol. São os mais comuns para a gente usar nessa faixa etária. Mas, na minha experiência, nunca foi necessário. A gente consegue fazer perfeitamente. É só colocar ele numa posição confortável, aguardar um tempinho que é possível fazer. Primeiro, a gente vai fazer essa tricotomia ampla. Então, a gente faz desde a região ali, chifóidea até a região umbilical.
e estendendo caudalmente até onde é a região da bexiga. Então, a gente vai passar ali pela região inguinal também. Tá? Faz essa tricotomia ampla, faz uma limpeza do local. É interessante a gente passar um pouco de álcool para tirar a gordura ali, né, debris celular, e fazer, claro, a aplicação do gel de ultrassom para melhor condução do exame. A gente tendo o Stendorf é ótimo, ajuda muito na qualidade da imagem, mas também não é necessário. A gente consegue fazer plenamente com o ultrassom normal, tá? Sem precisar desse auxílio. E aí a gente vai, então, começar a nossa técnica propriamente dita. O exame ultrassonográfico ele não precisa de uma profundidade muito grande, porque a gente está falando de uma espessura de parede muito pequena. Então, a gente está pensando em cerca de 5, 6 centímetros para atravessar essa onda de ultrassom. O que faz com que a gente possa utilizar esse transdutor linear de 5 MHz. Tá? Isso é muito bom, porque a gente consegue fazer até mesmo com ultrassom de reprodução. Tá? É muito fácil de fazer essa técnica. Sempre a gente vai prezar por escaneamentos nas duas vertentes, então longitudinais e transversais sempre em cada corte que eu vou mostrar aqui nos vídeos para vocês. É muito interessante a gente fazer. Usualmente, os escaneamentos transversais são os que mais vão trazer medidas para a gente. Então, é o que a gente mais faz. Mas não esqueçam de fazer o corte longitudinal também, principalmente quando a gente está falando de úraco. Tá? É muito importante, a gente consegue ver a patência do úraco, ver se está tendo retenção dessa urina de uma forma muito mais fácil. E aí a gente vai, então, para os vídeos das anatomias ultrassonográficas. Existem essas 4 estruturas que a gente sempre vai olhar. Tá? E é interessante a gente manter uma metodologia sistemática, rigorosa, para não esquecer em um dos pontos importantes. Primeiro deles, então, seria o coto umbilical externo, depois avaliamos a veia umbilical, as artérias umbilicais e o úraco. Pensando no coto umbilical externo, tá? O que a gente vai fazer? Colocar essa probe nos cortes longitudinais e transversais em cima desse coto umbilical. O que a gente espera é isso aqui. Ele vai estar pequeno, homogêneo, não tem acúmulo de líquido, tá? Coisas que a gente pode ver de anormais, por exemplo, aumento de tamanho, pode ter presença de líquido, então a gente vai ver uma imagem ali anecoica ou hipoecoica. Pode acontecer também de ter umas imagens hiperecoicas com sombra acústica na imagem. Isso aí a gente já desperta um interesse para uma possível presença de gás. Então, já remete, possivelmente, a uma infecção bacteriana anaeróbia. Isso tudo a gente consegue fazer com um simples exame de ultrassom. Tá? Esse é um diagnóstico presuntivo, a gente está começando a suspeitar. Infelizmente, a gente não tem uma medida objetiva, quantitativa, para a mensuração desse coto. Por quê? Ele vai variar muito com a raça. Né? A gente tem raças pequenas, que vão em adultos aí de 300 quilos, a raças de mais de 1 tonelada. Né? Então, a gente não tem um valor de referência padrão para a raça. Mas, para as outras estruturas, a gente tem. Uma delas é a veia umbilical. Essa veia umbilical, então, ela vai se estender, né, do coto umbilical no sentido cranial até se inserir no fígado. E a gente tem aí 3 pontos principais em que a gente vai fazer esse exame ultrassonográfico. Tá? O ponto 1 seria aqui o mais próximo possível do coto umbilical, bem cranial mesmo nesse coto. A gente vai fazer uma segunda mensuração, mais ou menos numa distância equidistante, tá? No meio aí desse eixo longitudinal dessa veia. E a gente vai fazer uma outra avaliação ali bem próxima ao fígado. Vou rodar o vídeo aqui de novo, só para vocês conseguirem ver isso. Então, a primeira medida seria aqui, bem cranial ao coto. A segunda medida numa região equidistante. E esse terceiro ponto ali bem abaixo da cartilagem tifoide. Tá? O que eu tenho que ver nessas medidas? O aspecto ultrassonográfico normal, né? É o que eu busco. A gente tem que lembrar que a veia é uma estrutura complacente. A gente não tem a rigidez de uma parede arteriosa, né, intra-arteriana. Então, a gente vai ter uma complacência venosa. Então, o que a gente vê é essa estrutura oval, por essa complacência. É normal a gente ver estrutura por dentro dela, com presença de coágulos. Nem sempre a gente vai ter uma estrutura bem fechadinha. A gente pode ter essa presença de líquido aqui, evidenciando coágulo. Isso tudo é esperado, é normal. Tá? O que a gente não pode ter são veias muito grandes, com tamanhos de diâmetro maior que 1 centímetro.
Isso já mostra para a gente uma suspeita de uma inflamação, pelo menos, nessa veia, né? E como que eu faço essa medida? A gente faz uma média da medida longitudinal, uma média da medida vertical e faz a média dessas duas medidas. Isso não deve ser maior que 1 centímetro. Se for, eu já suspeito que tem uma inflamação ali presente. Tá? Lembrando que esse diâmetro é muito variável, né? Quanto mais próximo das extremidades, ou seja, quanto mais próximo do coto e mais próximo ali da região tifoidea, maior vai ser essa espessura. Isso também é normal, tá? Ela não tem que ser simétrica ao longo de toda a veia. E aí a gente parte para as artérias umbilicais. A gente tem que lembrar que essas artérias e as veias elas vão evoluindo, né, à medida que esse potro vai avançando com a idade e vão virar os ligamentos redondos, né, do fígado e da bexiga. E essas artérias, então, elas inicialmente vão cursar como duas, né, elas são bilaterais, elas vão originar aí da artéria pudenda interna e ela bifurca até se inserir no coto umbilical. Tá? Nós vamos olhar em dois aspectos. É claro que a gente faz o curso todo do escaneamento, mas, idealmente, a gente faz uma mensuração ali logo abaixo do coto umbilical, em que ele vai mostrar para a gente toda a medida, né, do conjunto ali. Vocês estão vendo que o úreco cursa no meio dessas artérias. Então, a gente pega uma medida única desse todo esse bloco e uma medida depois dessas artérias aí, depois da bifurcação. Tá? Então, aqui exemplificando esse escaneamento, a gente vai ter as medidas coletivas, que devem ser menores do que 2,5 centímetros. Vocês conseguem ver aqui uma das artérias, a outra artéria e o úreco aqui no meio colabado. Tá? A mensuração individual dessas artérias não devem ultrapassar 1,3 centímetros. Tá? Esses padrões já são ajustados aí, independente da raça. Tá? Isso é o que a gente tem de aspecto para nos guiar. Com relação agora ao úreco. O úreco vai ser a estrutura de maior alteração para a gente na rotina, né? Sem dúvida. Esse úreco, ele frequentemente a gente nem mesmo consegue encontrar ele no exame ultrassonográfico. Usualmente ele vai estar colabado, isso é normal também a gente ter essa dificuldade de encontrar e até é um bom sinal, né? O que a gente vai procurar basicamente é ver essa estrutura que muitas vezes a gente vai ver como um espaço virtual aqui entre as duas artérias. E, caso a gente tenha alterações, aí sim a gente começa a ver ele de uma forma muito mais fácil. Tá? Aqui eu coloquei como exemplo a bexiga normal, quando a gente faz esse escaneamento do úreco, chegando próximo ali ao ápice da bexiga. É isso aqui que a gente vai ver. E um animal que apresentava persistência de úreco. Então, a gente consegue ver nessa imagem longitudinal, olha como a bexiga se comunica com o úreco. Tá? Esse animal tinha realmente patência, como vocês podem ver aqui na foto. E aí, gente, para finalizar, eu queria só deixar essa mensagem assim, que o exame ultrassonográfico ele é um exame complementar de imagem. Né? O próprio nome já diz. A gente precisa dele para nos auxiliar, ele é um adjuvante no diagnóstico. Tá? Segundo ponto, o exame ultrassonográfico ele é um exame dinâmico. A gente não pode só pensar na imagem em si. Tá? Fazer esse escaneamento completo de todas as estruturas é muito importante. Com relação a gente saber interpretar essa anatomia e esses valores de referência são fundamentais para a gente saber o que esperar e o que é anormal. Então, é sempre bom ter esses valores de referência padronizados aí na cabeça, pelo menos o que a gente já tem de conhecimento na veterinária. Né? E, claro, né, a prática vai deixando mais fácil esse tipo de exame. A gente vai conseguindo interpretar melhor, ver melhor as alterações. Queria agradecer a presença de todos, queria agradecer a oportunidade também que o SINCAV está abrindo, né, mais uma vez, nesse segundo ano em que a gente coloca a sessão How to Do, e fico aberta aí às perguntas de vocês.